brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil.
nasceste, menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil. Nasceste, menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil. Nasceste, menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil. Nasceste, menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil. Nasceste, menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil.
Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil.
Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho. A Câmara Municipal de Criciúma vocaciona suas atenções de hoje para a sessão especial proposta pelo vereador Silvio Ávila Júnior conscientizar e prevenir contra o diabetes. Doença esta que tem aumentado rapidamente no mundo nos últimos anos. O Dia Mundial do Diabetes é comemorado nesta quinta-feira, dia 14. Portanto, a homenagem desta Casa Legislativa. Agradecendo a presença de todos, é dado início ao ato solene de hoje, segunda-feira, dia 11 de novembro de 2013. E para darmos início a essas, convidamos para compor a mesa de autoridades o presidente desta Casa, o excelentíssimo senhor Itamar da Silva, a quem saudamos com uma salva de palmas. No ato de instalação desta sessão, o presidente da Casa, então, recebe os demais legisladores, alguns que já estão aqui conosco. Então, convidamos para tomar assento os integrantes da 18ª Legislatura do município de Criciúma, pela ordem alfabética. O vereador Antônio Manuel, o Toninho da Embralite. A vereadora Camila do Nascimento. José Carlos Melo, o doutor Melo. Vereador José Paulo Ferrarese, o vereador Ricardo Fabres,
o vereador Rivadavio Rosso, o vereador Salésio Lima, o vereador Silvio Ávila Júnior, que pedimos que se sente à mesa de destaque. Por favor, vereador. A vereadora Tati Teixeira, o vereador Tita Belloli e também o vereador Vanderlei Zilli. Ressaltamos que a sessão foi proposta pelo vereador Silvio Ávila Júnior e aprovada por unanimidade pelos parlamentares desta Casa Legislativa. A Câmara de Vereadores tem a honra de convidar para tomar lugar à mesa as seguintes autoridades: Luciane Sereta, pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unesc. Indianara Becker, diretora da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde da Unesc. Carolina Guislandi, representando o governo do município. Marcelo Halpe, representante do grupo Ação Mais, também diabético. E Carlos Tonelli, endocrinologista da Unesc. Registramos também a presença do vereador Daniel Freitas. Peço para que os componentes da mesa, então, fiquem à vontade. Neste momento, gostaríamos também de registrar aqui a presença da Paula Rosane Guimarães, representando a Secretaria de Saúde e o curso de Nutrição da Unesc, e também a Rita Ribeiro, representando a Secretaria de Saúde, CONSEA e curso de Nutrição e Residência Multiprofissional da Unesc. O vereador Ézio Geves Manuel encaminhou um ofício informando que está representando o Poder Legislativo na palestra promovida pela COPIRC, a Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial de Criciúma, pautada nas comemorações de 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, por isso a sua ausência hoje. Também registra a ausência do vereador Edson Aurélio, que encaminhou o ofício informando que está em Florianópolis prestigiando entregas de títulos junto aos líderes do PSDB. Também registramos a ausência do vereador Moacir Dajori, que também está em Florianópolis prestigiando as entregas de títulos junto aos líderes do PSDB. Também registramos a ausência do vereador Dailton Feuser, que justifica a ausência, já que o vereador encontra-se cumprindo a agenda em Florianópolis. Neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, ouçamos o hino nacional brasileiro. Sem teu formoso céu
força, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Passamos neste momento a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, Itamar da Silva, que fará a abertura oficial desta sessão especial. Boa noite a todos, boa noite à mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Declaro aberta a sessão especial em alusão ao Dia Mundial do Diabetes. Obrigado pela presença e tenhamos uma boa reunião. Lembrando, então, que esta sessão especial está sendo transmitida ao vivo pelo site da Câmara de Vereadores de Criciúma, www.câmaracriciúma.sc.gov.br. Para conhecermos melhor esta doença, vamos traçar, então, um breve histórico. A frequência do diabetes tem aumentado rapidamente no mundo nos últimos anos. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que a doença é epidêmica. No Brasil, são cerca de 10 milhões de portadores. Um indicador macroeconômico a ser considerado é que o diabetes cresce mais rapidamente em países pobres e em desenvolvimento. E o maior custo sobre os portadores recai sobre os portadores, sobre suas famílias, seus amigos e também a comunidade. A Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESC, estará desenvolvendo uma semana de atividades alusivas ao Dia Mundial do Diabetes, que começou na última semana e se estende até a próxima quinta-feira, dia 14. O evento é em parceria com diversas entidades da região e tem o objetivo de mobilizar a comunidade acadêmica, os profissionais de saúde e também a comunidade em geral para a prevenção e cuidados com o diabetes. Por isso, a importância também de a UNESC se incluir na mesa de autoridades pelos relevantes serviços prestados à sociedade, assim como as demais autoridades. Aproveito então para pedir uma salva de palmas a todos que contribuem para a diminuição dos índices dessa doença no país. Vamos dar sequência ao evento e nos remetemos agora aos pronunciamentos. Convidamos para fazer uso da palavra a diretora da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde, a enfermeira Indianara Becker. Bom, gente, boa noite a todos. Cumprimento aqui o presidente da Câmara, né, Itamar, professor Itamar, né, a gente conheceu ele assim e costuma chamá-lo carinhosamente assim, e estendo o cumprimento aos demais membros da mesa. Para a UNESC é uma satisfação enorme estar aqui, né, uma satisfação enorme ver que essa casa sempre, né, nos recebe com muito carinho, e esse tema ele é um tema de extrema relevância, né, tanto pelos índices que posteriormente o professor Tonelli vai nos apresentar um pouquinho, né, falar um pouco mais, mas pela gravidade que essa doença e suas complicações elas acarretam. Então a UNESC ela tem como missão, né, contribuir para a qualidade de vida da comunidade na qual ela está inserida, e ela faz isso através de diversas ações, né? Então não seria diferente na área da saúde, não seria diferente para o diabetes, né? Então enquanto universidade nós temos compromisso não só para com o ensino, mas também para com a pesquisa e a extensão. Então nós trabalhamos sempre dentro desses três eixos, né? Hoje a Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde ela agrega 8 cursos, né, de graduação em saúde. Estamos indo para o 9º agora, estamos com um curso de gestão em tecnologia hospitalar iniciando no próximo semestre, e esses cursos eles trabalham com esse enfoque, de que maneira nós podemos melhorar a qualidade da saúde, né, da população de Criciúma e região. A gente faz isso olhando não só para os aspectos teóricos que envolvem as questões de saúde, mas também para a comunidade que a gente
está inserida. E para fazer isso, a gente precisa, então, de parceria com a Secretaria de Saúde, não só de Criciúma, mas dos municípios da região, com diversas entidades, como nós temos aqui conosco hoje o Ação Mais, né, que é uma das entidades que está nos apoiando nessas ações, né, enfim. Então, nós fizemos isso sempre no sentido de como formar profissionais, como trabalhar com cidadãos, né, para que a gente possa melhorar esses aspectos de saúde. Essa semana nós estamos comemorando o Dia Mundial, né, do Diabetes. Então, o mundo inteiro está trabalhando com foco nessa doença. O trabalho é só durante a semana? Não, ele é um trabalho contínuo. Mas essa semana é a semana escolhida mundialmente para alertar as pessoas e para sensibilizar, né, a comunidade em geral para a importância de trabalhar não só a prevenção dessa doença, mas também o monitoramento, né, daqueles que são portadores. Então, a universidade, ela trabalha isso, né? Durante essa semana, a gente está desenvolvendo uma série de ações que iniciam hoje e finalizam na sexta-feira com a Caminhada Azul, né, para a prevenção do diabetes. Nós tivemos essa iniciativa no ano passado, foi um sucesso e por isso estamos repetindo, né? E além dessas ações durante a semana, nós temos vários projetos de pesquisa e extensão, né, que durante o ano todo trabalham essa temática. Então nós temos desde alunos que durante a graduação, né, nas suas atividades, estágios curriculares, frequentam as unidades de saúde, conhecem a realidade, como também projetos de pesquisa e extensão que tentam, né, compreender melhor essa problemática e estudar de que maneira que a gente pode atuar. Em específico, para esta semana, nós temos um projeto, né, que ele é em parceria com o Ministério da Saúde e ele é coordenado na sua integralidade pela professora Luciane Sereta, que se chama Pró-Saúde e Pet Saúde. Então, esse projeto, ele é um projeto multidisciplinar, né, com financiamento do Ministério da Saúde e um cofinanciamento da universidade, né, na medida em que a gente agrega nele profissionais de todas as áreas da saúde e também profissionais da rede municipal de saúde. Então, ele é um projeto bastante inovador e ele tem mexido bastante, não só com a universidade, mas também, né, com a comunidade externa. Por quê? Porque a gente trabalha de forma multiprofissional. Então, nós temos dentro desse projeto várias linhas, né, de atuação e uma delas é a linha com enfoque em doenças crônicas. Então, nesta linha, nós trabalhamos 2 eixos, que é o diabetes e a obesidade. E nessas 2 linhas, então, a gente tenta trabalhar e compreender como é que está estruturada essa rede de atenção, né, a essas enfermidades e como é que a gente pode trabalhar dentro desse contexto. Então, nós fomos, né, provocados, né, pelo Pró-Saúde e Pet Saúde em como mexer com a população criciumense para que a gente pudesse sensibilizar ainda mais para esse problema. Então, essa linha, né, e aí agradeço os meus colegas que estão aí representando, né, os mais diversos cursos, né, todos eles engajados com a linha de obesidade e diabetes. Nós temos aqui alunos, professores, coordenadores de cursos e que fazem esse trabalho, né, cotidianamente. E além de fazer o trabalho, né, com a comunidade externa, sempre tentando agregar os alunos de graduação para que eles já saiam formados para essa lógica. Como trabalhar em conjunto, né? Como é importante olhar para a realidade para que a gente possa, a partir daí, pegar o que a gente entende na teoria, estuda na teoria e aplicar na prática. Então, a Unesc, ela vem desenvolvendo esses trabalhos e o Pró-Saúde e Pet Saúde tem esse papel bastante importante durante esta semana. E é uma honra para nós poder estar aqui compartilhando com vocês, né, dessa iniciativa e contando com o apoio de vocês num trabalho que ele tem que ser diário, ele tem que ser cotidiano, né, porque o portador de diabetes precisa compreender a doença, ele precisa ter o autocuidado, né, ele precisa também cuidar de si mesmo e não só esperar dos profissionais de saúde. É um trabalho conjunto, profissionais de saúde e pacientes, né? E vocês têm um papel bastante importante na medida em que estão inseridos na nossa comunidade, na medida em que ouvem, né, a nossa comunidade, escutam seus anseios e também são ouvidos, porque uma vez eleitos significa que muitas pessoas ouvem vocês, né? Vocês são lideranças para muitas dessas pessoas e o discurso de vocês em prol, né, da prevenção, da promoção de saúde
saúde, para nós, é muito importante. Então, por isso, o meu agradecimento muito especial ao vereador Silvio, que abriu essa oportunidade, né, para nós estarmos aqui hoje compartilhando com vocês e contando um pouquinho do que a gente desenvolve lá na universidade em parceria, né, com todas essas entidades. Muito obrigada. Lembrando, então, que o símbolo global do diabetes é o Círculo Azul, criado como parte da campanha mundial de conscientização Unidos pelo Diabetes. Ele foi adotado em 2007. O círculo simboliza a vida e a saúde, e o azul reflete o céu que une todas as nações. A junção do círculo com a cor azul significa a unidade da comunidade global em resposta à epidemia do diabetes e funciona como um estímulo para a união da luta de controle da doença em todas as nações. Alertar para o impacto do diabetes é estimular políticas públicas que favoreçam e possibilitem que os portadores da doença vivam mais e melhor. São também alguns dos objetivos do Dia Mundial do Diabetes. Outra finalidade é promover o diagnóstico precoce e orientar sobre formas de tratamento adequado, o que ajuda na redução de complicações crônicas da doença. Dando sequência à sessão, nós convidamos nesse momento para fazer o uso da palavra o representante do Grupo Ação Mais, também diabético, Marcelo Halpe, que pode chegar aqui para fazer o uso da tribuna. Boa noite. Aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo Halpe, sou empresário do comércio exterior, professor universitário, coordenador voluntário do Projeto Ação Mais e diabético, que é o que me traz aqui hoje, há 22 anos convivendo com essa disfunção. Antes de começar a tratar diretamente sobre diabetes, gostaria de trabalhar com dois conceitos, que é o social e o problema social. Social, segundo os dicionários, é o que é relativo à sociedade. É, portanto, problema social, um problema relativo à sociedade. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo em questões materiais e questões afetivas. A pobreza e a falta de um lar. E nesse contexto, eu trago Jaime Solorante, que é um jornalista espanhol, que abandonou toda a sua carreira e foi à Índia. Através dessa ilustração a gente consegue entender um pouco dessa questão de problema social. O Jaime, ele se mudou para a Índia quando percebeu, naquele contexto, a pobreza e a carência afetiva. Numa das suas visitas em férias, Jaime encontrou uma menina de joelhos, com as suas vestimentas cobrindo os próprios joelhos. E ele, naquela pobreza, naquela percepção de dificuldade, ele ofereceu a ela um sorvete, um picolé. E ela disse, eu quero, naquele inglês dificultoso, mas ela aceitou. E quando ele estendeu a mão para que ela o acompanhasse, ela levantou as vestimentas e mostrou as pernas amputadas do joelho. Os pais amputam as crianças para que elas consigam mais esmola. É verdade. Os pais tiram das crianças as pernas para que elas consigam mais dinheiro nas ruas. Outras crianças são alugadas para pedintes. E também com esse intuito de conseguir esmola. Aquelas que choram mais conseguem mais dinheiro. E são mais valorizadas e o aluguel é mais caro. E é dentro desse contexto de problema social que a gente entende realmente o que é tratado de problema social. Só que além da questão material e a questão afetiva, a gente sofre também com a carência de informação. E é isso que eu gostaria de tratar aqui com vocês. A informação sobre o diabetes. Às vezes, a falta de 1 quilo de açúcar é um problema social, porque não tem aquele material. Às vezes, a falta de um doce ou de um docilar é um problema social, porque é questão afetiva.
Agora o diabetes, que é o oposto disso, né? Ela não é a falta de um doce, talvez o excesso ou limite dessa questão, é também um problema social. Em termos reais, o que é o diabetes? Já ouvi piadinhas a respeito de como as chacretes eram as dançarinas do Chacrinha, diabetes eram as dançarinas do diabo. E isso torna o conceito ainda mais temeroso, eu diria. Diabetes é uma disfunção crônica. Em casos mais graves pode matar. Não tem cura. E aí muitas perguntas vêm à minha mente com respostas rápidas. É possível prevenir o diabetes? Depende. Do quê? Do tipo. Tipo 1 ou tipo 2? Como é o tratamento disso? Depende de insulina? Todas as insulinas são iguais? Na minha cabeça, as respostas vêm rápidas, porque eu convivo 22 anos com isso. Mas na cabeça dos senhores, essa resposta é tão ágil? E aí que nos leva ao problema social. Eu diria que é muita coisa e muito conceito salgado. E por que tratar problema social e diabetes no mesmo contexto? Afinal, esse não seja necessariamente carência material e nem mesmo afetiva. Mas eles estão sim no mesmo lado, porque há falta de informação. E o problema social não é baseado apenas na carência material e carência afetiva. É simplesmente na falta das respostas anteriores, dos conhecimentos das particularidades e das necessidades de um diabético, e na falta de informação de nós, senhores legisladores, representantes da sociedade, é que ela se torna um problema social. Eu sou diabético há 22 anos, como eu falei. E sou um exemplo saudável de que se pode viver muito bem com a disfunção. Mas eu não pude depender da sociedade como um todo, pois nem profissionais da saúde a gente tem capacitação específica. Se eu for a um hospital agora, técnicos não vão saber me tratar, enfermeiros também não, quiçá médicos. É uma realidade. Salvo especialistas, claro. Meu cuidado não foi da sociedade, meu cuidado foi da família e dos amigos, que sempre foi a minha sociedade restrita, que me acolheu e ensinou, mas principalmente me entendeu. Foram muitas as vezes que precisei e poucas as que não contei. Quando acaso não me permitiu tê-los presentes, em uma das vezes contei com policiais militares de salva-vidas. Eles me encontraram sem consciência em casa, e a minha família não estava. E foram procurar indícios. Encontraram seringas para aplicação de insulina. E o primeiro rótulo, julgamento, foi que eu era drogado. Imagina se a gente depende de salva-vidas para guardar a nossa vida. São lembranças essas que eu guardo sem rancor, de coração. Eu levo apenas um aprendizado. E espero que eles também tenham aprendido assim. Mas o que é crise hipoglicêmica? Eles me encontraram com hipoglicemia. Se por acaso eu caísse agora aqui, desacordado, o que os senhores fariam? É o problema social que volta à tona. A falta da informação. Mas não é somente na informação e capacitação de servidores sociais que o problema se resolve. É preciso entender que a sobrevivência não é suficiente. A qualidade de vida é primordial. Do que adianta tratar do diabetes se as condições oferecidas propõem negativos efeitos colaterais? Insulinas melhores, seringas ultrafinas, exames periódicos, atendimento psicossocial são uma das tantas necessidades de uma demanda reprimida. Afinal, um estresse emocional, ele pode ser pior do que um sonho de valsa para um diabético. Se eu como um sonho de valsa, eu sei o quanto ele vai alterar na minha glicemia. Se eu sofro uma carga de estresse, eu não sei quanto vai alterar. E aí o problema pode ser pior. Tive dificuldade, sim, mas nunca me limitei de nada e muito menos lamentei qualquer coisa. Principalmente porque Deus sempre proveu o maior suporte. Hoje,
usualmente em ambientes que me questionam o quesito saúde, não falo que sou diabético. Não falo. Justamente porque as pessoas não sabem como tratar. Não quero que o instrutor de educação física me limite, mas que me faça superar os mesmos. Não preciso que o nutricionista me coloque alface no almoço, mas que possibilite o chocolate de vez em quando. Não quero pena ou compaixão das pessoas, mas sim o conhecimento e a informação a respeito do diabetes. E por isso, que na minha facilidade de aceitação, na minimização dos riscos envolvidos na minha vida, na gratidão a Deus por todo o provimento e a minha família pelo alento, é que eu desafio os senhores. Uma provocação salutar, logicamente, absorvida pela sabedoria de um representante popular, para sairmos do nosso conforto, eu do meu e vocês dos de vocês. Primeiramente, na busca do conhecimento. Para assistir a um bem social é fundamental entender os conceitos e saber das peculiaridades da vida daquele envolvido, neste caso diabético. Busquem, estudem, compartilhem ideia e conversem com alguém que leva o diabetes. Eu estou aqui para isso. E em seguida, com as necessidades compreendidas, fomentarmos a Associação Criciumense de Apoio ao Diabético. Não por mim, nem por vocês, mas por cidadãos que não têm o suporte familiar que eu tive e as mesmas condições promovidas. Aqueles menos afortunados que correm grandes riscos se não entendermos que este é um grande problema social, o diabetes. Obrigado. Convidamos então agora para vir até aqui à tribuna para fazer o uso da palavra o endocrinologista Dr. Carlos Tonelli. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, Presidente da Câmara, Vossas Senhorias, vereadores, em especial o vereador Silvio, por ter aberto essa oportunidade para que a gente possa falar sobre uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo todo. Eu sou endocrinologista, médico, eu trabalho com saúde pública desde quando me tornei endocrinologista, aqui na cidade de Criciúma e Niçara também, que são as duas maiores cidades, e atendo pessoas diabéticas de toda a região. Eu diria que da Serra até a fronteira com o Rio Grande do Sul, nós temos pacientes diabéticos. Então, eu sei sobre diabetes e, como o Marcelo colocou, é muito importante que vocês que legislam, que fazem as leis, que entendam o que é a doença e possam ajudar a população diabética. Então, o diabetes é uma doença causada por um distúrbio no metabolismo da glicose. Para que vocês possam entender, o nosso combustível principal é a glicose. A glicose entra nas nossas células e transforma-se em energia. Então, vocês imaginem um carro, precisa de gasolina. Então, para entrar esse combustível dentro da célula, nós precisamos de um hormônio, que é a insulina. Quando a pessoa tem diabetes, essa insulina não funciona direito ou você não tem insulina. Isso faz com que os níveis de glicose subam no sangue. Bem, a pessoa que tem falta de energia, ela fica cansada, ela não funciona direito. Os níveis de glicose altos no sangue causam a pessoa começa a tomar água demais, urinar demais, emagrecer, ficar fraca. Então, quando a pessoa tem o diagnóstico de diabetes, parece que ela tem um selo para o resto da vida. A pessoa passa a ser diabética. Como o Marcelo falou, isso realmente é difícil às vezes a pessoa aceitar. A incidência do diabetes tem aumentado muito no mundo inteiro em decorrência da obesidade. É uma doença que se relaciona com a obesidade, porque o aumento de peso faz com que a insulina não funcione direito. E de quantas pessoas a gente está falando? Bom, estima-se que existam hoje, no mundo, em torno de 300 milhões de pessoas com diabetes.
Então, a prevalência é em torno de 7, 8%. Se a gente extrapolar isso para o nosso município, né, nós temos hoje 200 mil, 240 mil habitantes, 200 mil. Então, nós temos aí mais ou menos umas 15 mil pessoas em Criciúma com diabetes, né? E o mais importante, a metade não sabe que tem. Isso é o mais importante. Metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem diabetes e poderia estar sendo tratado, né? Só para que vocês tenham uma ideia, é uma doença muito antiga, diabetes. Não é uma doença atual. Já se tem relatos de pessoas com diabetes desde a época do Egito, né? Mas agora ela tem se tornado um problema por causa do aumento da obesidade. Quanto aos efeitos colaterais, né, do diabetes, qual é o problema, né? A gente sabe que antes da invenção da insulina, os pacientes diabéticos, eles morriam. E você não tinha muito problema com complicações crônicas. Como os médicos foram ficando, estudando e desenvolvendo, né, médicos e desenvolvendo os tratamentos, você acabou tendo pessoas que duraram mais, que não morriam por causa do diabetes. Só que a vida com o diabetes acabou trazendo as complicações crônicas. E esse é o grande X da questão. As pessoas vivem mais com diabetes e apresentam mais complicações crônicas. Prezados senhores, a maior causa de cegueira hoje no mundo é o diabetes. A maior causa de insuficiência renal hoje é o diabetes. A maior causa de amputação de membros é o diabetes. As pessoas diabéticas morrem, 60% delas, por problemas cardiovasculares. Elas têm 4, 5 vezes mais acidente vascular cerebral ou derrame do que as outras pessoas, né? Então, realmente é um problema de saúde pública. Por falar em saúde pública, dados da Federação Internacional de Diabetes contam que em 2012 foram gastos 950 bilhões de dólares em tratamento com diabetes direto ou indiretamente. Então, o custo dessa doença é muito grande, é um problema de saúde pública, por isso que a gente está aqui, para mostrar para vocês que realmente nós temos que nos preocupar. Bem, quando a gente fala, né, em diabetes, eu vi um dado, não sei se foi em Indianara, o Marcelo que colocou, que a incidência está aumentando, principalmente nos países desenvolvidos. Por quê que isso está acontecendo, né? O que a gente vê quando viaja, quando vai a congresso fora, é o quê? Preocupação com a qualidade de vida. Basta a gente imaginar, se há uma doença que tem a ver com obesidade, isso tem a ver com qualidade de vida, né? Quando a gente vê uma doença que está diminuindo nos países desenvolvidos, por quê? Porque lá eles estão se preocupando mais com atividade física, estão se preocupando mais com alimentação, estão se preocupando mais com qualidade de vida. Então, eu queria que vocês pensassem bem, cada projeto de uma ciclovia nessa cidade vai melhorar em muito, né, a qualidade de vida da nossa cidade e, consequentemente, diminuir o número de uma série de doenças, inclusive o diabetes, né? Cada projeto que fizer com que as pessoas andem menos de carro vai ajudar a controlar o diabetes, né? Então, é isso que a gente precisa, que vocês pensem, nos ajudem fazendo projetos que ajudem a população a mudar o estilo de vida, né? A gente que é de Criciúma, né, nota o que acontece. Então, por exemplo, a nossa praça, né, nova, todo mundo já foi ali dar uma caminhada, todo mundo já foi lá andar, todo mundo tem um espaço para caminhar. Então é só para chamar a atenção, né? Quantas pessoas querem andar de bicicleta e não conseguem andar porque não tem segurança para andar de bicicleta. E isso está diretamente relacionado à prevenção do diabetes. Então, é claro, nós não podemos falar sobre diabetes em tão pouco tempo, mas gostaria de deixar essa mensagem. São muitas pessoas que possuem a doença na cidade, precisam ser tratados, tem que investir, claro, em tratamentos novos. A gente sabe que a medicina hoje
é muito cara, cada dia que passa se inventam tratamentos novos, desde de medicamentos, a insulina, que vão encarecendo, mas a saída é justamente a gente prevenir, né? Fazer com que as pessoas não se tornem doentes, e isso só através de qualidade de vida. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra para o parlamentar Silvio Ávila Júnior, autor desta homenagem, que fala também em nome dos demais vereadores. Senhor presidente, os meus colegas de UNESCO, a nossa pró-reitora, a minha chefe, a diretora da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde, professora Indianara, Carol, Dr. Tonelli, colegas vereadores, a quem eu agradeço especialmente por terem aprovado essa data para que nós pudéssemos utilizar como uma sessão especial em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, os colegas da UNESCO que estão presentes no dia de hoje e a todo o público que nos acompanha pela internet. E eu espero que haja um público bastante grande, porque as informações que estão sendo passadas aqui são de extrema relevância no que diz respeito à manutenção da saúde da população. O Dr. Tonelli nos deu um dado bastante relevante. 15 mil pessoas podem ser portadoras do diabetes em Criciúma e 50% dessa população pode não saber que o é. Ou seja, gradativamente, silenciosamente, a patologia pode estar avançando, a doença pode estar avançando nos organismos dessas pessoas e, necessariamente, em pouco tempo, elas vão ter que buscar um serviço de saúde mais especializado. Seja uma hemodiálise, seja qualquer outro serviço que é mais complexo e que nem sempre nós temos condição de atender através do serviço público de saúde. Exatamente em cima disso, a gente ressalta a importância da integração das ações entre a academia, aqui representada pela UNESCO, pela universidade, e o serviço público de saúde. Essa integração que é realizada através de projetos de pesquisa e de extensão é que nos fizeram pensar em trazer a informação e, consequentemente, em estimular ainda mais a universidade e aos senhores vereadores que busquem esse tipo de projeto, não só com a UNESCO, né? Obviamente eu vou defender a universidade, que é a minha casa, mas que a gente possa estimular a execução de outros projetos, através da UNESCO principalmente, para que nós possamos encaminhar novas ações de prevenção e novas ações que venham trazer mais qualidade de vida para a população. Informação é uma coisa que não custa nada. A informação e a conscientização é de graça. Todos nós podemos fazer. Todos nós podemos colocar nos Facebooks, nos perfis de Twitter, nas redes sociais, onde nós todos estamos logados todos os dias, informações que são relevantes e que podem mudar e levar a população a ter um pouco mais de qualidade de vida. Algumas pessoas me questionaram a respeito da importância desse ato que a gente tomou hoje. Vocês vão parar os trabalhos da Câmara para fazer uma sessão para falar do diabetes? Não tem coisa mais importante para dizer? Eu acredito que o relato do Marcelo nos mostrou que não. Que a qualidade de vida, que a conscientização da dificuldade que pacientes portadores de doenças crônicas passam, é extremamente importante. Pode ser que eu não saiba o que é ser portador de diabetes, mas eu tenho 2 tios que já faleceram em virtude dessa doença. A minha família tem um histórico muito sério em relação ao diabetes. Eu já perdi um primo mais novo que eu em virtude do diabetes. Eu tenho uma prima que está estudando na UNESCO, segunda fase de medicina, que é portadora de diabetes. Então eu convivo no meu dia a dia com essa doença e eu sei a gravidade que ela tem. Além disso, tem hipertenso, enfim, tem N situações que são doenças crônicas e que todos os senhores, com certeza, têm um membro da família que é portador de uma patologia assim. E eu pergunto, sabemos lidar com isso? Até que ponto estamos prontos, como questionou o Marcelo, para ajudar, se for o caso? Né? É hipoglicemia ou é hiperglicemia? Eu tenho que dar uma balinha para ele botar na boca ou pelo contrário? Se eu der a balinha eu vou piorar a situação. Esses questionamentos eles devem ser feitos no nosso dia a dia e toda a população deve ser chamada a atenção sobre essa questão. Eu quero
colocar a ideia da semana que é promovida pela Unesc e em relação ao Dia Internacional do Diabetes como de extrema importância para colocar como é a vida e a qualidade de vida de um paciente que não tem acesso a toda a informação e possivelmente não tem acesso ao tratamento que lhe é de direito. O governo federal, o governo estadual e o governo municipal, eles dispõem de programas que auxiliam os pacientes portadores dessas doenças, todas as doenças crônicas degenerativas, e que podem auxiliar esses pacientes a ter uma melhor qualidade de vida. O problema é, sabem esses pacientes em como chegar nesses serviços? O mandato do vereador não é apenas para fiscalizar, propor leis e, como colocou o Dr. Mello uma ou duas sessões atrás, para propor nome de rua. Nosso papel é de representante social e passa por nós também levar informação e trazer segurança para a população em relação a todos os serviços que são prestados pelas 3 esferas do governo. Então eu peço encarecidamente aos senhores colegas vereadores e vereadoras que durante o mês de novembro nós continuemos usando a fitinha azul nas nossas lapelas, para nos lembrar todas as semanas aqui nessa tribuna de que nós temos sim que ser veículos de informação. Informação sobre a saúde, informação sobre direito, informação sobre obrigação, enfim, nós somos sim ouvidos e a nossa voz hoje tem um pouquinho mais de eco do que tinha antes de nós estarmos ocupando essa tribuna ou uma dessas cadeiras onde os senhores estão sentados. A nossa responsabilidade aumentou muito porque fomos escolhidos representantes do povo e como representantes do povo temos que cumprir também essa obrigação de melhorar a qualidade de vida e de garantir uma qualidade de vida um pouquinho melhor para a população a qual nós representamos. A prevenção da qual o Dr. Tonelli, ou a qual o Dr. Tonelli se referiu, não é tão cara, se comparada ao gasto que o governo municipal, estadual e federal tem com o tratamento proposto para essas patologias. Basta que os senhores entrem no site do Ministério da Saúde e vejam quanto custa um paciente que necessita fazer a hemodiálise. Ou vejam quanto custa um paciente que necessita fazer o uso do tratamento, por exemplo, da terapia antirretroviral para o HIV. Coisas que podem ser evitadas ou que podem ser prevenidas com ações que são muito pequenininhas. E, mais uma vez, eu conclamo aos senhores vereadores, aos colegas vereadores, que prestem atenção nessas pequenas atitudes e que nos ajudem, e aí me incluo agora como profissional de saúde, nos ajudem a propagar esse tipo de informação. É só com informação que a gente vai conseguir prevenir e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que são acometidas por essas doenças crônicas degenerativas, e em especial pelo diabetes. Marcelo, quero te agradecer em especial pelo teu relato. Eu acho que a tua experiência de vida com a doença agregou muito para o nosso encontro hoje. Saber que uma pessoa esclarecida já teve dificuldades por ter passado por um episódio de hipoglicemia, como tu mesmo colocou aqui, para nós é um pouco chocante. Imagina para aquelas pessoas que não conseguem verbalizar o que estão sentindo ou não conseguem verbalizar a sua necessidade. E muitas vezes não conseguem, por não verbalizar, brigar pelos seus direitos. E acabam passando à margem da sociedade e, consequentemente, morrendo mais cedo. Então, que fica o recado para todos os senhores que nós temos sim que informar e que informando nós podemos salvar muitas vidas e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que, talvez por falta de prevenção, já estejam acometidas pela patologia. Mais uma vez, obrigado a todos os colegas vereadores por terem aceito a nossa proposta e, por favor, usemos durante novembro todo a fitinha azul para que nós nos lembremos do papel de informação, porque todo mundo que nos assiste vai ver a fitinha azul na nossa lapela durante todos os discursos e as falas que nós vamos aqui fazer. Muito obrigado a todos. Antes de fazermos a entrega da placa, passamos novamente a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores, Itamar da Silva, para o encerramento desta sessão especial. Declaro encerrada essa sessão especial em alusão ao Dia dos Diabetes. Está encerrada a sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Neste momento, então, pedimos para que todas as autoridades que compõem a mesa venham até a frente para que possamos fazer a entrega da placa.
Na placa constam os dizeres Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Criciúma. A Câmara Municipal de Criciúma, em sessão especial realizada nesta data, comemora o Dia Mundial do Diabetes. Itamar da Silva, presidente, Salésio Lima, vice-presidente, Ézio Geves Manuel, primeiro secretário, Círio Silimbelli, segundo secretário. Na placa também constam o nome de todos os vereadores, inclusive o nome do autor da proposta, os vereadores licenciados e também os suplentes em exercício. Neste momento, então, como de praxe, gostaria então de passar ao vereador Silvio Ávila essa placa, né? Oi. Em nome do Legislativo, então, gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de todas as autoridades e todas as pessoas que acompanharam a sessão especial pela internet. Uma boa noite a todos. O trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil.